Fala galera, na nossa aula de hoje nós vamos resolver nossa nona questão de matemática financeira. Nessa aula a gente vai ver uma forma prática de resolver a questão. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de matemática e finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só o que diz a questão, vamos para a leitura. A questão diz o seguinte, muitas vezes o comprador possui dinheiro para pagar à vista, mas escolhe a prazo. Nesses casos é comum que sejam cobrados juros que encarecem o produto. Acompanhe a situação. A gente tem uma situação aqui que tem justamente a ver com isso. Olha o que diz a situação. Cícera decidiu comprar um berço para seu filho João Gabriel. A loja oferece 2 planos de pagamento. Então a gente vai comparar esses 2 planos de pagamento e ver o que a questão está pedindo para a gente. À vista, por R$ 500. Esse é o primeiro plano de pagamento. Isso aqui é o valor à vista, né? Vai ser R$ 500. Ou em 2 parcelas, tá? 2 parcelas iguais de R$ 300. Sendo a primeira no ato da compra e a segunda um mês após a compra. Então já observa o seguinte, já observa isso aqui. Se a primeira é no ato da compra, essa primeira aqui não vai ter juros sobre ela, porque ela vai ser aplicada no ato da compra. Ou seja, só que vai ser pago lá no caso aqui, um mês após, tá? E aí vamos ver o que a questão pede. Caso Cícero opte pelo pagamento a prazo, qual a taxa mensal de juros que ela pagará? Então, olha só. O que a gente vai ver aqui? Se a gente vai verificar qual é a taxa mensal de juros, eu preciso entender em cima de qual valor que vai ser aplicado esses juros. E aí você pensa, observa o seguinte, o valor à vista é R$ 500. Esse é o valor do berço, tá? R$ 500. E aí tem muita gente que confunde, que pensa que o valor sobre o qual a gente vai aplicar a porcentagem vai ser os R$ 500, e não é. E aí tem outras pessoas que olham e dizem assim, mas são 2 parcelas de 300, quer dizer então que o berço vai custar R$ 600. Os juros é em cima dos 600? Também não. O que você precisa entender? Olha só, esse é o valor do berço, R$ 500, certo? Se ela vai ter que pagar R$ 300 no ato da compra aqui, então nesse momento ainda não foi aplicado juros nenhum. Então a gente vai ver quanto é que sobra para aplicar os juros. Seria então 500 menos 300, que aí dos R$ 500 ela pagou 300, vai sobrar o quê? R$ 200. Ou seja, esse é o valor que deveria ser pago na segunda parcela se não tivesse juros. Porém, o que vai acontecer? Na segunda parcela vai pagar R$ 300. Então, se ela vai pagar R$ 300 na segunda parcela, já observa o seguinte, olha só, deveria pagar 200 sem juros, com juros paga 300. Ou seja, fica muito simples a gente descobrir quanto é os juros disso aqui. Os juros vai ser o quê? 300 menos 200. Por que 300 menos 200? Porque 300 é o valor que ela vai pagar com os juros. Se eu descontar o valor que ela deveria pagar sem juros, eu vou ter o valor dos juros. Então, 300 menos 200 vai dar 100. Os juros é R$ 100. Observa o seguinte, eu já sei quanto é os juros, que é R$ 100, eu já sei que o capital que a gente vai utilizar é o R$ 200, tá? E a gente já consegue utilizar aqui, ver algumas formas de a gente resolver. Eu posso usar aqui as fórmulas de montante e juros, inclusive se a gente for observar, a fórmula do montante nos levaria a esse cálculo bem aqui, tranquilamente, ou eu poderia utilizar fator de atualização também para fazer o cálculo, ou regra de 3. Vou optar por usar a regra de 3 porque geralmente é o que a maioria das pessoas tem mais facilidade de utilizar. Porque não precisa lembrar fórmula nenhuma, é só você interpretar a questão, monta a regra de 3 corretamente, resolveu, você chega no resultado. Por isso vou usar a regra de 3. Olha só, o que acontece? Se o valor, o capital que eu tenho a ser utilizado é em cima de que vai ser aplicado aqui a porcentagem, é os R$ 200, então vou montar a regra de 3 com essa informação desses R$ 200. O valor aqui, R$ 200, ele representa quantos por cento para a gente? Ele representa 100%. Por que ele representa 100%? Porque é em cima dele que está sendo aplicada a porcentagem. Então, ele é 100%, ok? O que eu estou procurando? Quantos por cento vai ser os R$ 100? Porque eu sei os juros, quanto é os juros em reais. A questão está pedindo a taxa de juros, no caso, ele está pedindo aqui a taxa mensal. Ele quer, no caso, a porcentagem aqui. Tanto que as alternativas que a gente tem estão em formato de porcentagem. Então, para os R$ 100, olha só, coluna dos reais está aqui, vai ser X%. Observa sempre o seguinte, quando tu for montar a regra de 3, identifica quais são as colunas que tu tem. Por quê? Eu coloquei aqui coluna dos reais, coluna da porcentagem. Para quê? Para que na coluna dos reais eu coloque só os valores em reais. Na coluna da porcentagem eu coloque só os valores em porcentagem. Por que eu faço isso? Porque se você pega esse 100, coloca para cá, e o X você coloca para esse outro lado, você errou a questão, vai dar errado o resultado, tá? Então, organiza o cálculo para não ter problema nenhum. E aí vai ficar desse jeito. Observa o seguinte, que já que eu tenho uma aplicação de porcentagem, as grandezas são diretamente proporcionais, então não preciso verificar proporcionalidade aqui, eu vou só utilizar direto a propriedade fundamental da proporção. O que diz a propriedade fundamental da proporção?
Produto dos meios é igual a produto dos extremos. Como é que vai ficar isso aqui então? Olha só. Vai ficar aqui, ó, 200 vezes x. Vou fazer para cá, ó, 200x igual 100 vezes 100. Vou colocar aqui, ó. É o 100 acrescentado de 2 zeros. Vai dar o quê? Ó? 10.000. Aí o que acontece? É só a gente resolver essa equaçãozinha que ficou aqui do primeiro grau, né? O 200 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, x vai ser igual a 10.000 dividido por 200. E aí, ó, antes da gente fazer a divisão, eu posso simplificar. Olha só, observa que os dois números são terminados em zeros. Então, eu posso simplificar. A mesma quantidade de zeros que eu cortar embaixo, eu vou cortar em cima. Eu vou cortar aqui, ó, 2 zeros daqui de baixo com 2 zeros de cima. E seria equivalente a eu fazer uma simplificação por 100. Olha o que sobrou. Sobrou 100 dividido para 2. Fácil de resolver, né? 100 dividido para 2 vai ser 50. Então, o resultado, 50%. Tá? Ou seja, está sendo aplicado um juros de 50%. Como assim, professor? Tudo isso? É, porque observa o seguinte. R$200 é o valor que ela deveria pagar sem os juros. Com os juros, o acréscimo é de R$100. Observa que R$100 é metade de R$200. E metade é justamente 50%. Então, dessa forma, a alternativa correta aqui, ó, letra E, 50%. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!